Boa noite a todos que nos assistem pela nossa Web TV, sua TV na palma da mão. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Sala VIP. E nós estamos ao vivo novamente pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Então compartilhem muito, interajam, mandem seus comentários, façam as suas perguntas, marquem os amigos, porque, como sempre, o Sala VIP prepara coisas muito especiais para vocês, para levar conhecimento e saúde. E hoje, quem está conosco é um médico maravilhoso, Dr. José Trotti Neto. Ele é cardiologista há mais de 25 anos, integrativo, professor de emergências cardiovasculares do 6º ano do curso de medicina da Unicesumar e que vai nos conversar conosco um pouco sobre os novos paradigmas da longevidade humana. Boa noite, Dr. José Trotti Neto. Boa noite, Leila. Boa noite aí para o teu público. É um prazer estar aqui. Agradeço aí a oportunidade de poder participar do teu programa. Nós é que agradecemos muito, desde já, a sua presença aqui conosco para brilhantar ainda mais o Sala VIP e para levar informações preciosas para as pessoas que estão em casa. Deixa eu ver quem está aqui conosco hoje. As pessoas estão entrando ainda. A Josi Tassi já está aqui com a gente. Boa noite, Josi. Muito obrigada pela sua audiência de sempre. Compartilhe aí para que mais pessoas saibam desse assunto maravilhoso que é os paradigmas da longevidade humana. O que será isso? O Dr. José Trotti Neto já vai nos explicar. Dr. José Trotti Neto, explique-nos, em primeiro lugar, o que é a medicina integrativa? O que ela difere da medicina convencional? Então, Leila, a medicina tradicional, a gente aprende na faculdade, a gente se torna especialista em tratar de doenças, né? Então, o paciente chega para a gente lá no consultório com pressão alta, a gente passa o remédio para pressão, chega com depressão, a gente passa antidepressivo, está com uma infecção, passa antibiótico. Então, a gente se especializou em tratar as doenças. E quando o paciente chega, às vezes, com um tumor, um câncer, ou chega com alguma doença grave, muitas vezes a gente faz uma cirurgia para estipar aquele tumor, para tratar aquela doença grave. Só que isso aí, a gente já está muito atrasado no processo, porque esse paciente, para ele chegar nesse ponto de doença, ele já passou por muitos estágios de lesões celulares crônicas que foram dando sinalizações para a gente, muitas vezes através de sintomas e sinais, e muitas vezes através de exames laboratoriais, exames de imagem, até o ponto que ele chega muito doente e que a gente tem que tomar atitudes mais drásticas, como fazer uma angioplastia, fazer uma cirurgia cardíaca, operar um tumor. E no caso da medicina integrativa, que vem não para substituir, mas para complementar, para completar a medicina tradicional, ela busca focar no paciente como um todo, mas principalmente através da detecção precoce das doenças e também da prevenção das doenças. Então, a gente antecipa o problema, a gente tenta atuar evitando que o paciente chegue ao ponto de ter um infarto, chegue ao ponto de ter um câncer, ou chegue ao ponto de ter uma osteoporose. Então, a medicina integrativa ela vem para completar. Vou te dar um exemplo assim bem simples. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma mamografia para ver se ela está com um tumor lá na mama. Uma vez que ela descobre que ela tem um tumor, e ela vai programar fazer uma cirurgia para tirar esse tumor, ela não fez nada mais, nada menos do que descobrir uma coisa que já tinha presente lá, o tumor. E no caso da medicina integrativa, ela vem para tentar antecipar, para tentar detectar fatores que podem causar o aparecimento do tumor. E aí você antecipar e evitar que ela chegue nesse estágio. Então é você antecipar o problema. Então, a medicina integrativa, ela age olhando o paciente de forma holisticamente, de forma em que você olha o paciente como um todo e não de forma muito segmentada, como foi essas últimas décadas, né? A medicina se tornou muito fragmentada.
Então, por exemplo, existe ortopedista que é especialista só de joelho. Existe oftalmologista que é especialista só de retina. Mas a gente acabou perdendo essa questão de tratar o paciente como um todo, né? Como um inteiro. Entendi, entendi. Quer dizer, é tanta especialidade, né? Tanta especialização que acaba se perdendo o todo e acaba não se descobrindo, às vezes, a causa daquele problema, daquela doença, né? Acaba se tratando só a consequência, só o sintoma, não é isso? E a medicina integrativa visa olhar o paciente como um todo, tentando, então, antecipar com exames, né? Com outras medidas aí que você vai dizer para nós daqui a pouco, quais são, antecipar para que essas doenças não se instalem de forma crônica, né? Porque quando um câncer já está lá, ou quando um infarto acontece, um AVC acontece, é porque são anos aí de processo inflamatório, não é? São anos de doença que está instalada e que arrebenta lá na frente, não é isso? Exatamente, exatamente. Então, quando você tem, por exemplo, um AVC, isso já é o estágio final de doença cerebral, no caso de uma doença que foi se instalando de forma insidiosa, de forma silenciosa durante anos. Um outro exemplo, o diabetes. Uma pessoa, quando fica diabetes, ela levou pelo menos 10 anos para que, se ela tivesse tido uma mudança de atitude, mudança de escolhas, de hábitos, ela poderia evitar o aparecimento do diabetes. Então, é exatamente isso que você falou. A gente tenta antecipar o problema. E uma vez que o problema esteja instalado também, a medicina integrativa busca, de uma forma mais natural possível, com mudança de estilo de vida, mas também com uma mudança de paradigma no sentido de não prescrever medicamento para tratar a doença só, mas tentar usar coisas naturais e tentar trazer o paciente para uma situação mais de equilíbrio para que ele não venha a adoecer. Então, mesmo que ele precise tomar um medicamento, talvez ele vá precisar tomar um medicamento numa dose menor, com menor risco de efeitos colaterais, entendeu? Certo, entendi. E assim, já que nós estamos falando com você que é cardiologista, não é? Do ponto de vista da medicina integrativa, o que adoece tanto o coração? Por que as pessoas têm chegado tão doentes ao seu consultório? Então, assim, no caso do coração, e eu vou falar do coração, você pode considerar para todos os órgãos, né? Porque o que a gente vê nas escolhas que as pessoas fazem acaba agredindo os órgãos de forma sistêmica, de forma inteira, né? E não especificamente só o coração. Então, o que está acontecendo no coração está acontecendo no fígado, está acontecendo no intestino, no cérebro, de uma forma sistêmica, ou seja, completa. Né? Às vezes, um órgão vai adoecer mais rápido do que o outro órgão. E existe uma diferença, quando a gente fala de longevidade, existe uma diferença muito grande no que se refere ao que a gente chama de senescência, que é o envelhecimento fisiológico, o envelhecimento natural da pessoa, com a senilidade, que é o envelhecimento patológico, é o envelhecimento acelerado, baseado nas escolhas que essa pessoa fez durante a sua vida. Então, dependendo do que você tem feito de escolhas no dia a dia, nos seus hábitos, você pode envelhecer rapidamente. Existe uma coisa chamada idade biológica. Então, por exemplo, hoje mesmo eu tive uma paciente que tem 74 anos, que ela foi no meu consultório, e ela fez uma angiotomografia e as coronárias dela, as artérias do coração dela estavam tão boas que a idade coronariana dela era de 39 anos. Uau. Quando eu falei com ela, ela ficou assim, surpresa de forma positiva, super feliz, mas tudo isso foi porque ela teve hábitos saudáveis durante a sua vida. Exatamente. E a gente vê o inverso também. A gente vê pessoas de 30 anos, 30 e poucos anos, com as artérias tão doentes como se fosse uma pessoa de 90 anos. Exatamente. Então, no caso do coração, vários hábitos que eu sempre converso, que eu sempre comento, pressão alta, diabetes, colesterol alterado, desequilíbrio do perfil lipídico, né? Problemas de tireoide, o tabagismo, o cigarro, né? O hábito de fumar,
com a bebida alcoólica em excesso, a falta de atividade física, o sedentarismo, o estresse acentuado, o histórico familiar. Então, existem vários fatores que levam a pessoa lá na frente a ter um infarto. Quanto maior a quantidade de fatores que ela tiver, maior o risco dela ter o infarto, o AVC, que é a mesma coisa. Né? O AVC, o derrame, é como se fosse um infarto, uma obstrução de uma artéria do cérebro. Então, o processo de inflamação e aterosclerose é o mesmo. Né? Então, assim, desses fatores que eu citei, apenas um, que é o histórico familiar, que é a questão genética, independe das nossas escolhas. Exatamente. Né? Todos os outros dependem do que você faz da sua vida no dia a dia, no teu dia a dia. Certo, então, quer dizer, já é até a resposta da minha próxima pergunta, né? Que seria, quais as medidas, então, que podem ser tomadas para minimizar, para reduzir os processos que vão acelerar o envelhecimento, né? Seria o oposto disso do que você falou, né? Exatamente. Mas repete pra gente, Dr. Trotti. Aliás, antes de você falar dessas medidas para reduzir os processos que podem reduzir a aceleração do envelhecimento, nós temos duas imagens, né, diretor? Coloca pra gente na tela, por favor, dessa idade biológica e cronológica que você falou, né? Olha só, gente, que interessante isso, né? Como o Dr. Trotti estava falando, ó. Nós temos ali um carro, né, com 60 anos, todo estragado, e um outro carro com os mesmos 60 anos, conservado, né? Isso depende da maneira como você tratou ele durante essa vida aí, durante esses anos todos, para que ele esteja de uma forma ou de outra, né? Olha aí, uma pessoa de 60 anos, à esquerda, e a outra também de 60 anos, com outra vitalidade, com um outro estereótipo aí de uma pessoa muito mais saudável, não é? Então, a idade biológica nem sempre é a idade cronológica. Eu quero ser aquela velhinha ali de 60 anos, daquele jeito ali. Aí, exatamente. me pergunta se está fazendo tudo certo. Não, não estou, então, mas a gente tem que fazer, né? Mas é um somatório, né, Leila? É um somatório, né? Então, assim, às vezes você dá uma derrapada, você faz uma alimentação ali um pouco mais rica em carboidrato, né? De uma qualidade não muito legal, mas isso, se for uma coisa ali esporádica, né? Não tem problemas maiores. O problema nosso, né, da modernidade, é que as pessoas elas costumam cometer deslizes frequentemente. Por exemplo, na questão da alimentação. É isso mesmo. Então, a nossa alimentação, que deveria ser uma alimentação rica em proteínas e gorduras saudáveis e carboidratos saudáveis, rica em vitaminas e minerais, na prática é uma alimentação muito industrializada, cheio de química, cheio de corantes, cheio de conservantes, é uma alimentação modificada, com glúten modificado, então açúcar em excesso. Então, o excesso de açúcar, o excesso de sal e o excesso de gorduras ruins acaba causando inflamação no nosso organismo. Exatamente. Então, você perguntou o que fazer para você evitar isso. De uma forma muito simples, melhorar a qualidade da tua alimentação. Isso é uma coisa que a gente desliza o tempo todo. A gente come muita besteira no dia a dia. Né? Então, por exemplo, na questão do exercício, criar hábitos de praticar atividade física. Isso é uma coisa que você pode começar do zero. Você pode começar fazendo uma caminhada regularmente de 20, 30 minutos e vai se adaptando, o organismo vai se acostumando quando você começa a se exercitar e fora todo o bem-estar que vem por trás. Né? A gente sabe que a atividade física ela diminui a mortalidade de todas as doenças crônicas. Né? Aliás, fale um pouquinho para nós sobre a importância do exercício físico, Dr. Trotti. Eu sei que chover no molhado, né? Todas as pessoas falam, tem que comer melhor, a alimentação tem que ser melhorada. Nós já tivemos várias entrevistas aqui com nutricionistas, com outros médicos também. E se fala sempre nisso, melhorar a alimentação e também fazer exercício físico, né? Isso é uma prática constante. Mas fala para nós como que o exercício físico pode contribuir aí na melhoria, na diminuição da hipertensão arterial, por exemplo, e consequentemente nos AVCs, nos infartos, que eu acho que é algo que chega muito até você.
Então, exatamente, né? Essas questões que a gente está falando, de fazer exercício, de se alimentar bem, de gerir melhor o estresse, de ter um controle do sono, são coisas básicas, básicas. Mas as pessoas não fazem muitas vezes nem o básico, entende, Leila? Então, nessa questão do exercício, a gente tem que ver o seguinte: você tem que fazer uma avaliação corporal, avaliação, e a gente no consultório a gente faz uma avaliação completa na parte de exames laboratoriais, a gente pede exames para avaliar marcadores inflamatórios, a gente pede para avaliar a parte hormonal, porque o desequilíbrio hormonal desregula todo o resto, a avaliação nutricional das principais vitaminas e minerais, porque uma deficiência nutricional pode gerar deficiência hormonal da produção dos hormônios pelas glândulas. Então, tudo isso a gente avalia. E a gente avalia através de um exame para avaliar a composição corporal, que é a bioimpedância. A gente avalia como que está o percentual de gordura corporal, o percentual de massa muscular, a água corporal, a taxa metabólica basal, a gente avalia todas essas questões. E, no caso de uma pessoa para ter saúde, ela tem que ter um percentual de gordura corporal baixo, um percentual de gordura visceral bem baixo e, de preferência, um percentual de massa muscular de normal para alto. Olha aí, gente, presta atenção. Eu não estou falando de você ser fisiculturista, ser marombado, ser esses caras de academia. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você ter um percentual de massa muscular normal a alto, com percentual de gordura baixo. Esse é uma pessoa que tem mais saúde. Mas o que a gente vê na prática no consultório? Pessoas que estão no sobrepeso, a incidência de sobrepeso da população brasileira é mais de 60%, e a incidência de obesidade na população brasileira é mais de 30%. Então, isso é uma coisa gravíssima. A obesidade está diretamente relacionada com doenças crônico-degenerativas, osteoartrose, diabetes, infarto, câncer. Então, a obesidade tem que ser combatida de forma radical. E não é só você corrigir fazendo dieta e você corrigir fazendo um pouquinho de atividade física. Não, você tem que criar um programa de atividade física regular, você tem que criar uma dieta restritiva em carboidratos ruins, e para isso tem a importância do nutricionista. E você tem que corrigir os desequilíbrios hormonais. Por exemplo, você tem que corrigir o desequilíbrio da tireoide. O hipotireoidismo é extremamente comum na população e, às vezes, muitas vezes, subdiagnosticado e, por isso, não tratado. Exatamente. Então, é aquela pessoa que está, às vezes, cansada, com sono pra caramba, queda de cabelo, a unha quebrando, intestino preso, retendo líquido, aquela pessoa que não tem disposição para nada, a memória está ruim, e ela muitas vezes vai no consultório médico, o médico fala que ela está com depressão e passa um antidepressivo, quando na verdade ela estava com deficiência hormonal, da produção dos hormônios da tireoide. Então, essas questões todas a gente tem que avaliar na hora lá, né? Tem várias coisas que precisa ser feita para tratar, por exemplo, da obesidade. Não é simplesmente você fechar a boca e fazer um pouquinho de exercício, porque muitas vezes a pessoa nem consegue fazer exercício, ela está tão desmotivada, tão para baixo, sem energia, que ela nem consegue, né? Exatamente. É preciso alimentar esse carro aí, né? Dar combustível para ele, né? Nesse caso é o nosso corpo, para que ele tenha energia para fazer exercício, né? Porque às vezes é muito simples falar, você tem que sair do sedentarismo, você tem que fazer exercício. Mas às vezes a pessoa não sabe como começar, ou então não tem energia para começar, porque está tudo estragado, não é? Então é preciso ter um ponto de partida aí, que no caso seria iniciar com uma melhoria da alimentação, não é? Um pouquinho de caminhada, seria isso, Dr. Trotti? 20 minutos de caminhada, por exemplo, diária. Isso então, já você seria... Você pode começar caminhando 15 minutos por 15 dia, minutos, 10 gente, minutos olha por dia. só. Você não precisa... E aqui a gente está sugerindo a caminhada apenas como uma sugestão prática. Uma sugestão. Mas você pode fazer qualquer atividade física. E às vezes desde que não tenha outras restrições, né? Exatamente, né? Você tem que fazer uma avaliação médica, ver se você não tem nenhuma contraindicação, se não está com nenhuma doença desequilibrada. Mas uma vez que está tudo bem, você pode fazer e deve, começando de forma bem de leve intensidade e progredindo aos poucos. Agora, como eu falei, às vezes a pessoa está tão mal que ela não consegue nem começar. Exatamente. E nesses casos, aí você tem que tentar dar um suporte para ela, fazer uma suplementação com nutracêuticos, corrigir os desequilíbrios hormonais para que ela dê um upgrade, para que ela dê uma levantada de energia, de ânimo, de disposição e que ela comece a fazer. E você pode fazer qualquer coisa.
qualquer atividade física que você começa a queimar caloria, você está tendo benefício. E é lógico que depois você vai progredindo, né? Certo. Então, assim, você como médico integrativo faz tudo isso, quer dizer, a pessoa procura você como cardiologista, mas você consegue ver nessa totalidade o que é que precisa ser pedido, quais são os exames que precisam ser solicitados para você detectar precocemente ou até mesmo, né, tardiamente aí, esses déficits que a pessoa tem, né? Quais seriam, por exemplo, alguns exames que você pede para que se detecte isso? Por exemplo, hormônios tireoidianos, então, que mais? Conta pra gente um pouco disso. Então, assim, até entrando nessa questão da longevidade, né? Uma coisa que sempre me incomodava, desde quando eu me formei, é essa questão de você ficar passando remédio quando o paciente já está muito doente, né? Ficar tratando a doença já no estágio final. Então, eu sempre me incomodei muito com isso e também me incomodava muito o fato de, às vezes, você pegar pessoas jovens tendo infarto, ou pessoas jovens com câncer, ou pessoas jovens com problemas graves, assim, osteoporose, artrose, essas coisas, e aí você fica impressionado e fala, caramba, mas como é que é isso? E olha que a medicina evoluiu muito, né? Nesses últimos anos, nas últimas décadas, exames mais modernos, Exatamente. medicamentos mais modernos, terapias mais modernas. Mas o que acontece? Apesar da população hoje estar envelhecendo mais, hoje a expectativa de vida é acima de 80 anos e já tem uma expectativa de centenários que aumentou muito. Exatamente. O problema é que as pessoas estão vivendo mais, mas não estão vivendo melhor. Exatamente. As doenças continuam matando, o infarto continua matando, o câncer continua matando. Então, o que adianta você chegar com 60 anos e você adoecer, e você vai viver até os 90, 85, por causa de todo o avanço da medicina que a gente tem hoje, mas você vai viver quase 30 anos da tua vida, um terço da tua vida, tu vai viver numa cama, tu vai viver com uma restrição, com limitação. Esse é o grande paradigma e é o tema do programa, né? Exatamente. Então, isso é que sempre me incomodou. E quando eu entrei nesse mundo da medicina integrativa, que ela é muito ampla, e é uma medicina consagrada. Infelizmente, aqui no Brasil ainda é uma coisa que está começando. Graças a Deus, isso está ampliando, está aumentando cada vez mais. A gente vê médicos entrando nesse mundo. Mas isso aí vem para complementar e responder essas questões que eu me fazia. Então, quando você começa a atuar, independente da idade que você está, quando você começa a atuar buscando prevenção e buscando corrigir esses desequilíbrios nutricionais, metabólicos ou hormonais, muitas vezes você consegue reverter e muitas vezes você consegue até curar doenças que já estavam estabelecidas. Exatamente. Então, por exemplo, na questão de nutracêuticos que você perguntou, uma coisa muito simples e óbvia é a reposição de vitamina D. A gente não pega sol, nós não temos costume de pegar sol. Então, a maioria das pessoas é uma epidemia generalizada de deficiência de vitamina D. E as pessoas dão pouco valor para isso e os médicos também, a maioria deles também não estão nem atentos para esse detalhe. Negligenciam isso, às vezes, por falta de conhecimento, às vezes por teimosia mesmo. Porque hoje, por exemplo, eu atendi uma cliente que ela estava com os níveis de vitamina D dela ótimo, porque a gente estava repondo, e ela foi no médico, ele falou que estava muito alto, ela parou de repor, a vitamina dela foi lá para baixo de novo. Quer dizer, aí até atrapalha, né? Muitas vezes. E aí tem outros suplementos básicos, como o magnésio, iodo, selênio, zinco, vitamina C, as vitaminas do complexo B, quer dizer, que são coisas tão básicas que as pessoas falam assim, não, isso aí você tem que buscar na alimentação. Caramba, mas a nossa alimentação é uma alimentação inflamatória. A nossa alimentação é uma alimentação modificada. A nossa alimentação a gente não come direito todos os dias. Os níveis de estresse hoje são muito maiores do que no tempo dos nossos avós. Então, as demandas de vitaminas e minerais são muito mais altas do que na época dos nossos avós. Então, a gente está sempre correndo atrás do prejuízo. Exatamente. Acabamos tendo que suplementar isso tudo, porque não conseguimos obter tudo na alimentação. Olha, é difícil, Leila, é difícil você pegar uma pessoa hoje que você olha para ela e fala assim, você não precisa fazer suplementação de nada. É difícil, é muito difícil. É muito difícil. É isso mesmo. Né? Essa pessoa ela tem que estar tendo uma vida, assim muito certinha, o que a gente vê que na maioria das vezes não é o que acontece na prática, né?
Não mesmo, até quem tem conhecimento, a gente acaba deslizando, como você falou, né? É preciso suplementar com todos esses elementos que você falou, magnésio, zinco, selênio, vitaminas do complexo B, vitamina C, e isso tudo, como você disse também, é básico, mas muitas pessoas não fazem, não sabem como fazer, né? E não obtêm pela alimentação também, o organismo vai enfraquecendo, vai gerando inflamações crônicas, porque, como você disse também, a alimentação nossa é inflamatória, né? E acaba aparecendo doenças aí que poderiam ser evitadas, né? E você vê que muitas vezes a medicina tradicional, às vezes ela fica meio desfocada, porque fica nessa gana de prescrever remédio, e a gente é muito influenciado, eu tenho que reconhecer como médico que a gente é muito influenciado pela indústria farmacêutica. Então a gente vai nos congressos, a gente fica encantado com determinados medicamentos de última geração, que são muitas vezes caros, mas a gente fica tão encantado e prescreve, porque diminui mortalidade, aquela coisa toda, mas a gente fica tão focado nisso e esquece de fazer o básico, que é corrigir essas coisas simples, que muitas vezes você não precisaria nem tomar esses medicamentos caros. Exatamente. Né? Olha que coisa linda que o Dr. José Trotti Neto está falando, gente. Um médico cardiologista extremamente renomado, dizendo que nós não precisamos de medicamento o tempo todo. O medicamento é importante, sim. Com certeza. É necessário, mas claro, nós precisamos voltar às origens, não é? Pensar numa alimentação mais saudável, pensar em algo mais natural, na prevenção, do que no tratamento. Não é? E como você disse, tratando desses desequilíbrios alimentares, desses desequilíbrios hormonais, isso tudo já vai corrigir muita coisa, né? Vai evitar que muitas doenças aconteçam. Não é isso? E é isso que você, como médico integrativo, como a medicina integrativa faz, é tentar corrigir todos esses desequilíbrios hormonais, alimentares, para que você consiga, então, antecipar, né? Se antecipar e prevenir as doenças, é isso? Exatamente. E assim, Leila, voltando nessa questão dos paradigmas, novos paradigmas, hoje a gente tem estudado muito e a literatura é muito rica nisso, principalmente literatura internacional, em vários aspectos. Por exemplo, eu falei da tireoide, que é uma questão assim incondicional. Muito observar a tireoide, porque a tireoide ela é uma glândula extremamente sensível a estresse. E hoje a gente vive um mundo estressado, um mundo ansioso. E não só a questão da tireoide, mas, por exemplo, alterações da suprarrenal. Quando você está muito estressado, e a gente vive hoje um mundo estressado, um mundo em pânico, acelerado, agitação, essa coisa toda, né? Tudo muito rápido. Você sobrecarrega demais o teu organismo, então você sobrecarrega a tua suprarrenal, você coloca teus níveis de cortisol lá em cima. Exato. E você colocando teus níveis de cortisol lá em cima, você começa a desequilibrar todo o resto. Então, isso aí precisa ser avaliado no consultório. Olha a gente só, chega a ver depois. Prestem atenção, vocês estão olhando a tireoide de vocês? Tireoide, suprarrenais, suprarrenais. Produz muito então, assim, a suprarrenal, às vezes você vai dosar o cortisol da pessoa, o cortisol dela já passou daquele estágio de estar muito alto, a suprarrenal dela já está fadigada, então os níveis de cortisol estão lá no pé, está lá baixo pra caramba. Como que uma pessoa dessa vai ter energia se o cortisol dela está lá no pé? Exatamente. Então, assim, deficiência de hormônio da tireoide, principalmente o T3. Cortisol muito desequilibrado, para cima ou para baixo. Alteração nos níveis de insulina do corpo, em que a pessoa ela começa a desenvolver o que a gente chama de resistência à insulina. Normalmente essa pessoa está acima do peso, está obesa. Depois ela vai evoluir com o passar dos anos para o pré-diabetes e depois ela vai culminar com diabetes. Com todos os riscos que o diabetes envolve. O diabetes é uma doença silenciosa que atinge as artérias, que é o tubo que leva o sangue, né? É o sistema tubular que leva o sangue para os órgãos, com nutrientes e oxigênio. E ele atinge as artérias como um todo. Então, a pessoa que tem diabetes, ela pode ter problema nos olhos e perder a visão, ela pode ter problema na renal e perder o rim, ela pode ter problema de infarto, derrame, ela pode ter risco de insuficiência vascular e ter que amputar a perna. Então, olha o tamanho do problema. Exatamente. Né? Além da questão do diabetes, outra coisa que se fala muito da modernidade, que se estuda muito, e o foco hoje está nisso, é a bola da vez, Leila.
que é o intestino. Hoje sabe-se da importância do intestino como segundo cérebro. Exatamente. E as pessoas, quando elas estão estressadas, ansiosas ou depressivas, muitas vezes o problema não está no cérebro, está no intestino. Você tem que olhar com atenção para o intestino, corrigir essa desbiose, essa inflamação do intestino. A gente fala muito na medicina hoje de inflamação crônica silenciosa, que é o que está por trás da maioria dessas doenças crônicas. Então, hoje sabe-se que o Alzheimer, por exemplo, as doenças osteoarticulares, as doenças cardiovasculares, as doenças do trato digestivo, tudo isso, o próprio câncer, tudo isso começou com uma coisa chamada inflamação crônica silenciosa e estresse oxidativo, que acontece a nível celular. É como se você machucasse e inflamasse as tuas células diariamente. Seja lá com o que for, com uma alimentação ruim, com estresse, com a poluição do ar, com uma água que não é uma água pura, com álcool, com cigarro, com vários fatores, intoxicação por metais pesados. Então, assim, tem um monte de coisa que agride teu organismo e você não está nem se dando conta do que está acontecendo. Exatamente. Eu costumo dizer assim, que estamos lascados, né? Que estamos todos inflamados. E eu acho, inclusive, que isso prejudicou ainda mais as pessoas nessa pandemia. Porque elas tiveram quadros mais graves porque estavam inflamadas, sem saber, na verdade, não é? Exatamente, exatamente. E o que acontece, Leila? A pandemia, ela gerou um estresse agudo, muito acentuado. Então, tudo que eu falei é como se você multiplicasse por 10 e colocasse no organismo, de forma muito acentuada e aguda. Então, se a pessoa já estava inflamada, ela se ferrou, ela inflamou mais ainda, e muitas pessoas, infelizmente, evoluíram mal na pandemia, principalmente no início, na fase inicial, em que o vírus estava mais agressivo. Infelizmente, elas evoluíram mal e às vezes até para óbito. Por quê? Porque já estavam muito doentes, já estavam com esse desequilíbrio muito acentuado, que num primeiro momento, se olhava, a pessoa parecia estar bem, mas por dentro ela estava totalmente desequilibrada. Dessa parte aí nutricional, metabólica, hormonal. Exatamente, ó, a parte metabólica, nutricional e hormonal, gente. Esses desequilíbrios aí nessas três partes, nesses três pilares aí, é que complica tudo, né? E é isso que a medicina integrativa, o Dr. Trotti, como médico integrativo, analisa todos esses pilares aí para que consiga se antecipar e se prevenir essas doenças crônicas, né? E as complicações. Vamos dar mais uma boa noite aqui para o Nilson Alves Ramos, para a Josimara Paro, para a Neif, que está aqui conosco também. Muito boa noite para vocês, um beijo no coração, muito obrigada pela audiência. Compartilhem aí, gente, compartilhem, porque são informações muito importantes, muito preciosas. O Gevanildo também, boa noite. A Antônia Menoli Munhoz, boa noite. A Neif está fazendo uma pergunta aqui, está dizendo: Trotti é nosso médico querido, e já está perguntando sobre uma questão que eu já vou lá. Aliás, acho que vou agora. Como é que foi, já que a gente está falando da pandemia, né? Como é que foi para você a pandemia? Como é que você viu tudo isso? E agora, o pós-pandemia? O que tem chegado muito até o seu consultório? Como que você vê essas mortes súbitas e os infartos pós-inoculação e terapias gênicas e pós-Covid? Essa pandemia ela veio para mostrar para a gente que a gente está muito atrasado e que a gente precisa dar uma mudança de chave. A gente precisa acordar, no sentido de que o nosso corpo é o nosso bem maior que Deus nos deu, e não só o corpo, a nossa mente. Exatamente. E a nossa mente ela foi totalmente contaminada por essa mídia aí tradicional que fez questão de colocar a população toda em pânico. Então, é o que eu falei, né? O estresse, a ansiedade, hoje é o mal do século, né? As pessoas vivem uma vida acelerada, muitas vezes por culpa própria, porque se sobrecarrega de obrigações e de demandas, né? E acaba adoecendo porque deixa o corpo de lado, mas muitas vezes também porque a gente se deixou levar, muitas vezes por influências externas, informações erradas,
né? Aquela cultura de pânico, de deixar todo mundo atemorizado. Então, o que a gente viu nessa pandemia foi uma coisa extremamente absurda. Os médicos foram tolhidos da sua capacidade de tomar decisões, não puderam prescrever medicamentos que hoje já são comprovadamente eficazes para tratar o vírus numa fase inicial. Isso aí é uma coisa inquestionável, é um absurdo que muitos médicos foram impedidos de fazer isso. Infelizmente, pessoas podem ter morrido porque não fizeram o tratamento numa fase inicial, né? Como eu falei, a gente falou aqui, as pessoas que estavam mais se cuidando, vamos dizer assim, da sua saúde antes, passaram por essa situação de forma mais inteiras, enquanto aquelas pessoas que estavam mais distraídas, estavam mais inflamadas, mais desequilibradas, sofreram muito mais, né? E o que a gente está vendo hoje, no pós? A gente está vendo que as pessoas... a consequência, né? O organismo passou por um estresse muito grande. Então, imagina você entrar numa luta de boxe, você vai lutar a luta de boxe lá, você sai vitorioso, mas tu sai todo arrebentado. Então, você venceu a luta ali contra o adversário, mas você está todo detonado. Então, assim, vai precisar fazer um tratamento ali agressivo. Então, se já precisava antes, vai precisar muito mais agora. Então, o que a gente está vendo? Quando a gente fala essa questão de síndrome pós-Covid, a gente está falando de todos esses desequilíbrios que a gente comentou, essa inflamação, esse estresse oxidativo, esse desequilíbrio hormonal, essa disbiose intestinal, de forma muito mais amplificada. Exatamente. Então, a gente tem que correr atrás do prejuízo. E as pessoas que não estão fazendo isso estão perpetuando seus sintomas, né? Os seus sintomas e a sua vida limitada ali, restrita, porque não está tendo condições nem de correr atrás, de se recuperar, né? E na questão que foi comentado aí das vacinas, e eu posso falar isso com tranquilidade, as vacinas, o que acontece? No desespero, eles prescreveram vacina, mas o que a gente está vendo hoje? Que elas não tiveram grandes benefícios, não teve grandes benefícios, até porque quando começou a usar as vacinas, o vírus já estava perdendo potência, né? E o que os estudos estão mostrando é que essas vacinas não têm tanta eficácia assim. E tem efeitos colaterais muito graves. Então, assim, é complicado até você falar sobre esse assunto. Eu não sou anti-vacina, né? Mas nesse caso específico foi feito de uma forma totalmente arbitrária, passaram por cima de muitas decisões médicas, obrigaram os médicos a querer prescrever vacina, obrigaram a se inocular. Então, isso é uma coisa que você obrigar uma pessoa a colocar dentro do corpo, uma coisa que você não tem uma comprovação, precisa de tempo para você poder dizer que ela é eficaz. Exatamente. E agora prescrevendo até para criança, isso é uma coisa que eu sinceramente, é uma coisa que eu já falei muito sobre isso, eu até cansei de falar. Porque assim, as pessoas querem usar, usa, mas não podem depois dizer que não sabia que elas têm os seus riscos, sim. E isso é uma coisa que tem que estar muito clara. Tudo que você for fazer e colocar dentro do teu corpo, você tem que saber que tem risco. Não existe nada assim totalmente inócuo que não vai te causar problema. Qualquer medicamento que você usa... Principalmente nesse momento, que é um experimento. Exatamente. Ainda. E as pessoas, elas não têm medo de tomar uma situação dessa, uma vacina dessa, mas muitas vezes elas tomam medicamentos que têm efeitos colaterais gravíssimos. Exatamente. A médio e longo prazo. Exatamente. Então, assim, mas você uma tem coisa, visto, sinceramente... do ponto de vista da medicina integrativa, ou até mesmo da cardiologia, você tem visto agravantes com as inoculações e com o Covid, agravantes no coração e no corpo? Durante a pandemia, eu tive casos de pessoas que vieram ao meu consultório que tinham quadros clínicos pós-vacinais. Tomou vacina 2, 3 dias, uma semana depois estava clinicamente mal e até então não estava sentindo nada. Né? Então, assim, isso é fato. Eu tive pacientes que eu fiz exames e documentei que eles tiveram alterações secundárias. Então, assim, isso é uma coisa que não tem que discutir. As pessoas falam que não tem risco, ele está viajando. Então, assim, é uma coisa que não se discute. Lá na frente, Leila, a gente vai ter a resposta disso tudo. É verdade. Lá na frente, a verdade vai vir à tona. É verdade. O tempo... Mas hoje existem muitos interesses por trás aí que não permite que a verdade apareça, mas isso é uma questão de tempo, isso vai acontecer uma hora ou outra. E assim,
riscos a médio e longo prazo, a gente só vai saber depois. Que existem riscos a médio e longo prazo de doenças autoimunes, de infertilidade, de câncer. Com certeza, você mexeu na genética da pessoa. Você mexeu com fatores genéticos até. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente só vai saber lá na frente, infelizmente. Mas é uma coisa que a verdade vai demorar um tempo para vir à tona, até porque está muito fresco ainda. Mas que é uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse passar por uma situação dessa. Realmente, tem muitos médicos também que nunca imaginaram. Com certeza, uma situação muito difícil, muito inusitada, né? Voltando àquela questão que você disse lá atrás, né, de que foi gerado um medo, então vamos falar de mente, né? Vamos falar não do coração como um órgão, como um músculo. Vamos falar do coração como sentimento, como aquele que guarda as emoções, né? Que as pessoas confundem, né? Tá dizendo, estou apaixonado, meu coração está doente de amor. Isso está entrelaçado aí do ponto de vista integrativo, né? Com certeza. A questão da emoção com o órgão em si, né? Por exemplo, a pessoa sente dor no peito, mas não tem nada no coração, no órgão. E sim, essa dor no peito vem de uma ansiedade, né? Vem de um medo. Então, fala um pouco pra gente de como que a medicina integrativa vê isso. Como você falou lá atrás, é claro que é tudo integrado, né? Mas como que você trata disso? Você analisa essa parte psicológica das pessoas também? Sim. Antes de eu falar sobre esse assunto, rapidinho, Leila, uma coisa que eu esqueci de falar com relação à questão da longevidade também, novos paradigmas. Hoje em dia, se fala muito sobre modulação hormonal. Existe um medo na classe médica, um medo que já vem de décadas. Não que prescrever hormônio é perigoso, prescrever hormônio causa câncer, que não sei o quê. Então, existe um medo que foi criado através de estudos mal elaborados e que fisgou e ficou na mente dos médicos, que hoje eles são apavorados de prescrever hormônios. E a gente sabe que a deficiência hormonal está por trás também do envelhecimento acelerado. Olha né? Isso, então, gente. por exemplo, existem hormônios que são anti-envelhecimento. Então, por exemplo, o GH, a melatonina, a testosterona, são hormônios considerados hormônios anti-envelhecimento. Não é para sair usando testosterona nem melatonina, tá, gente? Não é bem assim não, né? Mas não é bem assim não. São hormônios, e assim, são hormônios, por exemplo, e por isso a importância também do sono, né? O sono é uma coisa que também é muito negligenciada e que também acelera o envelhecimento. Então, por exemplo, esses 3 hormônios que eu citei, eles são produzidos principalmente de madrugada. E quando a pessoa às vezes dorme muito tarde, isso aí a maioria das pessoas hoje dorme muito tarde, dorme mal, fica mexendo em celular, computador, até altas horas, vendo séries, isso aí ela está envelhecendo rápido, ela está acelerando o seu envelhecimento, porque ela está mexendo numa coisa fundamental e sagrada, chama-se ritmo circadiano. Então, o ritmo circadiano diz que você precisa dormir cedo. O sol se pôs, teoricamente. A gente vive num mundo moderno que é praticamente impossível isso. Exatamente. Mas o que seria o ideal? O sol se pôs, o organismo tem que ser sinalizado para que ele tenha que desacelerar, descansar, para renovar, corrigir os desequilíbrios que se formaram durante o dia, para que ele chegue no dia seguinte e comece a se preparar para uma nova batalha. Isso não é só para as crianças, né, doutor Trotti? Para todo mundo, para todo mundo. Basta ver essas crianças que dormem muito tarde, ficam vendo série, como é que elas ficam agitadas, ansiosas, e às vezes precisam tomar até remédio, que é uma coisa absurda também. Eu ver crianças tomando ansiolíticos e antidepressivos, quando apenas o que tinha que fazer é tirar o celular dela e botar ela para dormir mais cedo. É isso mesmo. Então são coisas absurdas que a gente vê. Crianças, jovens dependentes de ansiolíticos, de antidepressivos, uma coisa absurda. Como se o organismo tivesse com deficiência de sertralina. Como se o organismo tivesse com deficiência de benzodiazepina, como lorazepam, clonazepam, rivotril da vida, essas coisas. Então, assim, as pessoas tomam isso aí como se fosse uma coisa simples. Vou ali, vou tomar esse medicamento aqui, pega a receita com o médico e aí se sente um pouco melhor, pronto, resolvi meu problema. E vou continuar fazendo as coisas tudo errado. Né? Então, assim, é exatamente o que acontece, infelizmente.
né? Então, assim, você mexe no ritmo circadiano, você desequilibra todos os teus hormônios. Então, por exemplo, eu pego jovens, homens, com 30 anos, com nível de testosterona tão baixo como se tivesse 80 anos. Uau, gente. Então, assim, é uma coisa absurda, né? E na questão hormonal, hoje, a gente fala muito sobre modulação hormonal. Não reposição, mas modulação. Você reequilibrar o teu organismo. Então, por exemplo, a menopausa, a andropausa, são doenças hoje que já estão estabelecidas que se você fizer uma modulação hormonal correta, adequada, de forma certa, em doses fisiológicas, fazendo monitoramento, você consegue melhorar muito a qualidade de vida dessa pessoa na sua idade mais plena, que é a terceira idade. Entendi. Então, é escancarada a diferença. Você Como que é feita essa modulação, Dr. Trotti? Então, a gente precisa avaliar como que ela está clinicamente, a pessoa. Às vezes ela chega para a gente... Vamos pegar assim, um exemplo claro. Assim, um cara de 50 e poucos anos, uma mulher de 50 e poucos anos que está lá desmotivado, desanimado, a parte de libido não está legal, o cara não tem muita motivação, a concentração não está boa, está ganhando peso, está começando a aparecer barriga, já não tem aquela disposição para fazer exercício. E aí ele vai no médico, tá com depressão, toma aqui um antidepressivo. Caramba, o cara está com deficiência de testosterona. Aí a mulher, a mesma coisa, com deficiência de estradiol, talvez. Agora, não é para todo mundo, mas que é possível você fazer, e tem uma centena de milhares de estudos mostrando benefícios com riscos mínimos, isso tem. Mas as pessoas ficam desse jeito, falam, não, isso não pode porque causa câncer. Aí fica difícil, né? Então, existem muitas possibilidades de você melhorar a qualidade de vida das pessoas em todos os estágios da sua vida. Inclusive, depois, quando ela está com essas deficiências, já por conta da menopausa ou da andropausa. Né? A menopausa nas mulheres e a andropausa nos homens, né? Exatamente, é. Isso aí. E aí, voltando nessa questão que você falou, a mente e o corpo, elas são totalmente interligadas, não tem como a gente separar. Exatamente. Entende? Então, a gente considera, né, tudo isso que a gente falou aqui, de corrigir a parte nutracêutica, de fazer mudanças de estilo de vida, de fazer modulação hormonal, corrigir as deficiências das glândulas, tudo isso, né? Agora, o mais importante do que isso é você cuidar da tua mente, porque senão o que adianta? Você está com a mente toda deturpada, vendo informações tudo errado. Então, às vezes, a gente falava com as pessoas lá na época da pandemia, falava com as pessoas, explicava tudo direitinho, mas a mente dela estava tão contaminada que ela saía dali, ela ia lá e tomava o antidepressivo dela e não tinha uma mudança de postura nas coisas que ela vinha fazendo. Ela continuava vendo informações de fontes erradas, que bota a pessoa lá para baixo, mais para baixo ainda. Né? Então aí não tem como. Se você não cuidar da tua mente, o teu organismo inteiro desequilibra. Exatamente. Inclusive essa parte hormonal, o nível de cortisol, o nível de insulina, esses hormônios que a gente comentou, a própria tireoide, desequilibra tudo se você não tiver com a tua mente protegida. Então, a gente tem que cuidar da nossa mente, a gente tem que cuidar do que entra na nossa mente, no nosso pensamento. Por isso a gente tem que se proteger de coisas ruins e buscar informações de fontes corretas. Por exemplo, você tem que buscar informações de pessoas que te colocam para cima, informações de pessoas que te dão uma esperança. Ó, tem um medicamento ali que você usa ali nos primeiros dias da doença lá e você tem condição de melhorar. Pô, então eu vou nisso aqui. Exatamente. Pô, se eu estou no meio de uma guerra, aparece uma pessoa lá que tem uma solução que seja a mínima possível, eu vou me apegar naquilo. Exatamente. Né? Excelente. Qualquer coisa que tiver é lucro. Ficar próximo de pessoas que vibram numa energia positiva, né? Nós conversamos com o Dr. Nelson Exatamente. Falando de energia, de biorressonância. Nós somos energia. Exatamente. Então ficar assim, próximo de pessoas que são positivas, que têm pensamentos positivos também, que te levam para cima, porque hoje está difícil, né, Dr. Trocha? Exatamente. Meio... Então, né, tem aquela passagem na Bíblia, no Salmo 1, né? Não andar com pessoas ruins, não se sentar na roda dos escarnecedores, não aceitar os conselhos dos ímpios, dos zombadores. É aquilo ali, no Salmo 1 da Bíblia. Quer dizer, se você está perto de pessoas que te colocam para baixo, que só é negativista, só fala tudo para você ficar mais estressado, foge dessa pessoa. Exatamente. Sai de perto dela. Isso, gente. Entendeu? E busca pessoas que vão te colocar para cima. Porque isso aí vai interferir com tudo que a gente conversou até agora. Positivamente, se você fizer isso.
Né? E quando a gente coloca ainda, além disso, na questão mental, a gente ainda vai mais além, que é na questão espiritual, Exatamente. aí você fecha com chave de ouro. Quando você começa a entender que Deus é soberano, que está no controle de todas as coisas, que está cuidando de você enquanto você dorme, que todos os cabelos da tua cabeça estão contados. Então, assim, se ele não vigiar, não adianta a gente ficar correndo atrás da vida. Então, assim, a Bíblia ensina um monte de princípios que Jesus falava lá, não andeis ansiosos com coisa alguma, entregue a sua ansiedade, que meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ou seja, você vê uma coisa dessa, se você crê nisso, muda completamente o parâmetro. Porque você passa por uma pandemia, você passa por uma guerra, você passa por o que for, mas você tem uma rocha, você tem uma fonte, uma essência onde se apegar. E aí muda completamente, porque aí você começa a atingir uma saúde plena, não só física, mas mental e principalmente espiritual. Que lindo, gente. Precisa falar mais alguma coisa? A importância da espiritualidade na longevidade é muito grande, né, Dr. Trotti? Tem cada vez mais estudos, Leila, mostrando essa relação. Que pessoas que buscam espiritualidade, e eu estou falando de Deus porque eu sou cristão, mas a pessoa buscar a Deus da forma dela, mas o Deus, né? O Deus soberano, o único Deus, né? A gente não está falando aqui de religiosidade, a gente não está aqui falando de rituais, não estamos falando de bandeira de igreja, de bandeira de religião, não estou falando nada disso. Eu estou falando de relação direta, você com Deus. Exatamente. Né? É você e Deus. Então, assim, quando você começa a conversar com Deus em oração, em jejum, em busca de conhecimento da palavra de Deus, que é um mapa para nós seres humanos termos uma vida correta, íntegra, digna, saudável em toda a sua essência, por que a gente não vai ali na fonte? É isso, né? Então, quando a gente faz isso, a nossa vida fica mais leve. Então, você passa por uma pandemia muito mais tranquilo. Você fica preocupado, você fica com medo, você fica um pouco assustado, mas você não fica derrotado. Né? Não se desespera, né? Não se desespera. Exatamente. Isso aí mostrou nessa pandemia, foi uma aprovação muito grande para as pessoas, né? Mesmo essas que se dizem cristãs, né? Foi uma aprovação muito grande. Uma grande, porque assim, se você crê, a hora de provar a tua fé é agora. Exatamente. E muitas pessoas realmente fraquejaram de forma impressionante, né? Exatamente. Não foi fácil mesmo. Então, resumindo, nós somos corpo, mente e espírito, né? Nós temos que cuidar desses 3 elementos, né? Para que nós tenhamos equilíbrio e consigamos, então, viver a plenitude da vida que Deus nos deu aqui, nessa terra, não é? Então, porque você, uma vez que você está tranquilo, Leila, uma vez que você está tranquilo, entendendo que Deus cuida da tua vida, você vai fazer o que você precisa fazer. Né? Você não vai ficar parado, sentado, de braço cruzado também. Você vai fazer o que você tem que fazer. Você vai trabalhar, você vai correr atrás da situação, você vai correr atrás do emprego, você vai correr atrás de tudo, você vai fazer a tua parte. Mas Deus vai fazer a parte dele. Então, depois que você fizer a tua parte, você senta, deita, bota a cabeça no travesseiro e dorme. Porque você sabe que tem um ser, um Criador, um Deus que está cuidando de você. Então, muda completamente o paradigma. Então, hoje não existe possibilidade, principalmente na medicina moderna, e quem não entender nisso vai ficar para trás. Né? Não existe possibilidade de você separar medicina, remédio, essas coisas, de espiritualidade. Não existe isso. Exatamente. Senão você vai ficar para trás. Hoje os médicos que só ficam prescrevendo remédio para doença, vem cá, tá com colesterol alto, vou passar um remédio para o teu colesterol. Você tá com depressão, vou passar um antidepressivo. Tem que fazer nada? Não, não precisa fazer nada não, só isso aí. Esses caras vão ficar para trás. As próprias pessoas já não querem mais isso, já estão cansadas disso. Ficar indo no médico, atende lá, faz uma consulta de 10 minutos, passa o remédio e próximo. Não é assim que funciona. A medicina foi muito... nada, né? A medicina hoje ela foi muito denegrida, né? Por conta disso, culpa nossa também, né? Culpa nossa que nos deixamos levar nesse sentido, né? De querer atender um monte de gente rápido, de qualquer jeito. Exatamente. Então a culpa é muito nossa também, né? Então, assim, não tem como. As pessoas não aguentam mais isso aí. Elas querem algo mais. Elas não querem ficar se entupindo de remédios polimedicados e ver que a sua saúde continua se deteriorando e não está tendo nenhuma mudança.
Então, Exatamente. A gente precisa-se de resultados, né? As pessoas querem resultados práticos. Vão aos médicos, vão aos consultórios, saem com os medicamentos, saem com as prescrições, mas não resolve nada, não adianta nada, não é? Porque não se enxerga o paciente dessa forma holística que você está dizendo, dessa forma integrada, não é? Em que nós somos realmente corpo, mente e espírito. Então é preciso cuidar desses 3 elementos para ter essa longevidade e a longevidade com saúde, né, gente? Então olha só que coisa linda. E o Dr. Trotti está dizendo que Deus é soberano e que Ele está no comando, né? Então nós não temos que temer, nós não temos que viver desesperados e ansiosos de cada dia já basta o seu mal, não é isso? E deita e dorme. Eu sei que é fácil falar e às vezes é difícil executar. Com certeza, mas verdade. nós precisamos tentar, pelo menos, né? Tentar se conectar mais com o alto, se conectar mais com Deus, para que Ele consiga nos dar essa sabedoria, nos dar essa capacidade para relaxar mais, para liberar menos cortisol, né? Para liberar menos adrenalina, não elevar tanto a nossa insulina, enfim, e com isso nós conseguimos equilibrar um pouco mais também aí essa parte hormonal, essa parte metabólica, né? E aí, consequentemente, nós vamos ter mais saúde. A Neif está dizendo, tá nervoso? Vai dormir. Ela está dizendo ainda, parabéns por ser um ser humano que ensina outros seres humanos a serem melhores. Realmente, parabéns, Dr. Trotti. Muito boa a sua explicação, as suas colocações foram realmente incríveis. O André está dizendo assim, como sair da zona de conforto para atingir um bem-estar físico e mental? Assim, dê o primeiro passo. Primeiramente, como a Bíblia também ensina, né? Não vos conformeis com esse mundo. Ali em Romanos 12, 2, fala assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, transforma aqui primeiro. Muda aqui primeiro as tuas prioridades. O que é prioridade na tua vida? Tá bem bagunçado isso aí? Então coloca em ordem. Bota Deus em primeiro lugar, depois é a tua saúde, depois é a tua família, teus filhos, depois é o teu trabalho, depois é o teu ministério. Mas coloca em ordem isso aí. Às vezes a gente vê isso tão escancarado na hora que o paciente está colocando lá pra gente, na clínica, lá no consultório. É tão escancarado que isso aí está bagunçado. É só colocar em ordem. Então a primeira coisa que tem que mudar é organizar essas prioridades e começar a mudar aqui a tua mente. Proteger a tua mente de coisas ruins e alimentar a tua mente de coisas boas. E começar a você cuidar das tuas decisões. É o autocontrole, é o domínio próprio. Se você está fazendo alguma coisa errada, para de fazer a coisa errada. Se você tem coisa que você pode fazer certo, começa, dá o primeiro passo. Você dando o primeiro passo, você se motiva para dar o segundo. Aquela pessoa que não faz exercício, não gosta, começa a fazer. A gente cansa de receber no consultório pessoas que nunca fizeram, de repente começou e fala que hoje não consegue ficar sem. Um dia que chove alguma coisa, ele fica de mau humor porque ele não conseguiu fazer seu exercício, a caminhada, a sua bicicleta, o que for. Né? Então tem que dar o primeiro passo. Se você fuma, pare de fumar. Se você não consegue parar de uma vez, reduz, vai reduzindo. Bebida alcoólica, a mesma coisa. A gente viu explodir o uso de bebida alcoólica. Você acha que o fígado não adoeceu, não inflamou nesse período de pandemia? O fígado, se bobear, foi o órgão que mais sofreu nesse período de pandemia aí. Por conta de um aumento acentuado, exagerado de uso de bebida alcoólica. Exatamente. Né? Todo mundo e a Bíblia, ela não condena. Você vê uma coisa, Leila, a Bíblia não condena o uso de álcool, de você beber. Ela condena o exagero. Exatamente. O exagero, esse é o problema. Exatamente. Né? Então você tem que ir tomando mudanças, né? Jesus entregou o cálice de vinho, ele tomava vinho. Exatamente. A questão aí é a dose, né? A questão aí é a quantidade. É o exagero. É o exagero. Não pode exagerar. O vinho, aliás, faz muito bem ao coração, não é, doutor Trotti? E você falou do vinho. O vinho tem uma substância aí, falando de longevidade, né? Tem uma substância do vinho chamada resveratrol, que é uma substância antioxidante potentíssima e que os estudos mostram que diminui infarto, diminui doenças cardiovasculares, diminui câncer.
Olha isso, gente. Então, assim, você vê que tem várias substâncias hoje que previnem câncer. Resveratrol, quercetina, cúrcuma longa, que é o açafrão, Exatamente. indol 3-carbinol, que está presente no brócolis, por exemplo. Então, assim, tem um monte de coisa boa que dá para fazer nessa área da medicina aí, integrativa, que muitas vezes as pessoas perdem oportunidade por falta de conhecimento, né? Exatamente, disse tudo. Olha, gente, que show de entrevista, mais do que uma entrevista, é uma aula que o Dr. José Trotti Neto está nos dando sobre tantas coisas aí, né? Sobre a medicina integrativa, sobre o médico integrativo, como ele enxerga o paciente e tudo que ele precisa conhecer para tratar esse paciente de uma forma global e conseguir resultados práticos, palpáveis, reais, né? E é isso que ele tem obtido. Muitos dos pacientes dele têm obtido esses resultados reais. E você também pode obter esses resultados fazendo tudo isso que ele está dizendo, não é? Melhorando a alimentação, não tem para onde correr, gente, não tem. É melhorando a alimentação, é fazendo exercício físico, é cuidando da mente, da espiritualidade, é cuidando de todos esses elementos que juntos te geram esse equilíbrio e te fazem viver com mais saúde, te fazem viver mais tempo, mas com qualidade de vida. Né? A Valderez Luiz está dizendo, boa noite, Leila, boa noite, Dr. José Trotti, boa noite, Valderez, um beijo para você, obrigada pela sua audiência. Andrei, dê o primeiro passo. O Andrei, meu esposo, está assistindo. E ele está falando, vamos sair da zona de conforto. Todos os dias ele fala para mim, vamos caminhar, nem que seja 20 minutos. E aí a gente fala, amanhã a gente vai, amanhã a gente vai. E aí não vai nunca, né? E por isso que ele está perguntando isso, eu tenho que dar o primeiro passo. Nós temos exemplos práticos na família de que aumentou-se a saúde e a longevidade simplesmente a partir dos 40 anos com caminhada. É um exemplo prático, né? E se a gente seguir esse exemplo, porque não faz mais nada, só faz caminhada, mas isso fez com que ele tivesse mais saúde e tivesse uma longevidade, está com 76 anos, né? E muito bem, graças a Deus. E foi a partir dos 40 anos que ele começou a fazer isso. Ou seja, vocês que estão aí em casa assistindo, né, estão com 40 anos ou mais, ainda dá tempo, né, doutor Trotti? Com certeza, não tem idade. Muita coisa. Não tem idade. Né? Você pode começar a partir de amanhã, você já pode começar. Aliás, vamos a partir lá, de gente, hoje. Vamos começar a fazer A partir de hoje, você já colocando em oração, pedindo a Deus para Deus cuidar, te ajudar, para que você tenha essa motivação para você começar a partir de amanhã. Você já começa a mudar a tua mente hoje para amanhã tu começar a dar os primeiros passos. E assim, vamos colocar uma situação hipotética aqui. Né? A gente não quer que aconteça nunca mais passar por uma pandemia, né? Graças a Deus já passou, está no final isso aí. Mas digamos, vamos colocar uma situação hipotética aqui, digamos que daqui a um ano a gente passe por um novo vírus, uma nova pandemia. Se você começar a se cuidar agora, daqui a um ano você vai chegar tão equilibrado, tão inteiro, que você não vai estar muito risco, você vai passar por esse vírus, que seja uma bactéria super potente, super resistente, o que seja. Se você vem se cuidando direto, regularmente, você passa por qualquer vírus, bactéria, ameaça que for. Então, você tem que dar o primeiro passo agora para estar preparado para o dia que passar por uma aprovação dessa que aconteceu, tomara que não passe nunca mais. Mas qualquer que seja, você esteja condicionado, o teu organismo esteja preparado para passar. Durante a pandemia, eu atendi uma senhora de 76 anos. E ela já vinha fazendo tratamento com a gente já há uns 2, 3 anos. E ela estava super bem. E ela teve infecção pelo Covid, mas ela evoluiu tão bem, Leila, tão bem, que a gente ficou impressionado. 76 anos. O filho dela evoluiu mal, mas ela evoluiu bem. 76 anos. E os filhos falam isso aí com toda a propriedade. Falam assim, eu tenho certeza que foi esses suplementos que o doutor estava passando para ela. Porque ela estava ótima. Eu perguntei, a senhora não sentiu nada? Ela falou assim, não, eu fiquei meio amuadinha só, mais nada. 76 anos. É isso aí, então, não é assim, sorte. Não é sorte. Não é sorte. A sorte é o encontro da preparação com a oportunidade, né? Exatamente. Então, olha aí, ela não teve sorte, ela estava preparada, o corpo dela estava menos inflamado, o corpo dela estava mais resistente para combater essa infecção.
né? Exatamente, essa inflamação toda que veio para cima, né? Essa cascata inflamatória toda aí que veio para o organismo da gente, né? É isso aí, ó, já animou todo mundo aqui do grupo, ó, a Neif está dizendo assim, amanhã ninguém me segura. É isso Só quero aí. ver, vou cobrar ela, hein? É isso aí, cobra mesmo, a Valdeirês está dizendo, Neif, vamos começar a caminhar juntas. A gente faz exercício e põe o papo em dia. Olha a mulherada aí, gente. É isso mesmo. Estão vendo? Já é uma grande motivação, não é? Muito bom. E assim como a Neif está dizendo, a Valdeirês, espero que vocês se animem aí também, né? O Andrei, a Jo, o Nilson Alves Ramos, a Antônia Menoli Munhoz, todo mundo, a Josi Tassi, todo mundo se anime aí para fazer exercício. Isso eu tenho que falar até para mim mesma. Eu pedi essa orientação, essa sabedoria de Deus. Deus, ajuda, me dê força, me dê coragem, me dê vontade para fazer as coisas que meu corpo precisa, não é? Temos filhos para cuidar, temos crianças para educar, então nós precisamos estar bem, nós precisamos nos levantar e agir, não é? A nossa nutricionista, a doutora Paula Nunes, diz assim, levante e faça, não espere por ninguém. Né? Então, a gente vai colhendo uma coisinha aqui, outra ali. A Josi Tassi também, que falou da PNL aqui no nosso programa, juntamente com a Ediana, ela nos falou sobre essa questão da programação da nossa mente e a espiritualidade. Deu um treinamento lindo para as mulheres de Arapongas, Mulheres na Essência, juntando essas duas áreas, a neurociência com a espiritualidade. E foi um sucesso, uma transformação de vidas. Então, vocês veem que tudo conflui para as mesmas informações, né? Vamos lá, gente, vamos pegar essas informações preciosas aí que o Dr. Trotti está nos passando hoje, que está sendo uma aula incrível para que vocês possam melhorar a qualidade de vida de vocês e ter uma longevidade aí com qualidade, né? Sem doenças, certo? Exatamente, isso aí. E, infelizmente, não temos mais tempo, Dr. Trotti. Eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui no programa Sala VIP. Muito obrigada por todas as informações que você nos deu, por essa aula maravilhosa, por essa motivação toda, para que a gente consiga entender que nós somos um organismo complexo, mas que a gente consegue dar conta de se equilibrar, não é? Modulando os hormônios, o nosso metabolismo como um todo, cuidando do nosso intestino, cuidando da nossa mente, fazendo tudo isso, suplementando, né? Fazendo exercício físico. Isso tudo faz com que a gente envelheça e envelheça bem, envelheça com saúde e que ainda dá tempo, né, de fazer. Com certeza, sempre dá tempo. Enquanto você está respirando, dá tempo. É isso aí, exatamente, gente. Passa para nós, Dr. Trotti, o seu contato para que as pessoas que quiserem se consultar com você possam se consultar. O nosso diretor já até colocou na tela para nós, olha, o seu Instagram. Pode falar para nós. Dr. Trotti. Então, o telefone para contato lá é o 44, né? Eu estou aqui em Maringá. Certo. É 4498-860-9900, né? Excelente. E o endereço está passando aí no vídeo. Ô, Leila, eu queria deixar um recado final. Claro. 2 recados finais. Primeiro, por favor, é falar para as pessoas, para elas não tentarem fazer as coisas por conta própria, sozinhas. Busquem ajuda. certo. Busquem ajuda. Ó, é o que você falou, né? A Valdeirês falou, vamos caminhar junto. É isso aí, uma motiva a outra. É isso aí. É isso mesmo, né? gente. E também procurar os profissionais corretos para te ajudar no processo. Por exemplo, você vai fazer uma atividade física, se você está com algum medo, alguma dúvida, procura um educador físico, um personal, para te ajudar nesse processo. Ele se especializou nisso, foi exatamente ele estudou muitos anos exatamente para te ajudar nesse processo. A nutricionista é fundamental para ajudar no processo de emagrecimento, de correção dos hábitos alimentares. Ela estudou muitos anos e não foi à toa. Então, por exemplo, se eu tiver algum problema no meu carro,
eu estou ferrado, eu tenho que chamar o mecânico. Eu não posso querer ir lá e querer consertar o carro, porque eu não entendo nada daquilo. Exatamente. Então eu tenho que procurar o cara que se especializou nisso, eu tenho que procurar um mecânico para me ajudar a tratar do meu carro. Então a nutricionista, o preparador físico personal, eles são especialistas essenciais nesse processo. O psicólogo para te ajudar, de preferência um psicólogo cristão, para te ajudar a você a organizar a tua mente, a tua espiritualidade. Então, procure os profissionais de saúde para te ajudar nesse processo. Isso não é gasto, gente. Isso é investimento. Você vai gastar com um profissional desse, você vai economizar lá na frente em saúde. É verdade. Né? Meu recado final aí, já aproveitando e agradecendo essa oportunidade aí para você e para toda a tua equipe, né? É deixar esse recado final. Busquem a Deus em primeiro lugar, né? A palavra de Deus fala, buscai a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não fiquem ansiosos, né? Então, esse é o recado que eu queria dar. Né? Quando você está com Deus, você não precisa de mais nada, o resto vai acontecendo naturalmente, Ele vai cuidando dos detalhes da tua vida. Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada e parabéns, parabéns por toda a sua capacidade, pela sua inteligência, parabéns por toda a sua formação e por você estar formando outros médicos assim como você. Deus te abençoe infinitamente. Todos nós. E eu espero que a gente possa ter outros programas e você vai nos dar outras entrevistas sobre outros assuntos relacionados aí à cardiologia, à medicina integrativa. E é Com isso. certeza, será um prazer. O prazer vai ser meu. O prazer é Obrigadão. todo nosso. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês que ficaram conosco até agora. Um beijo no coração. Deus abençoe a vida de todos. E a gente volta na próxima quarta-feira com mais um Sala VIP, se Deus quiser. Um beijo, um beijo, Dr. Trotti. Muito obrigada. E fica aí comigo que nós vamos tirar uma foto. Até mais. Tchau. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau.